A sua pergunta é essa, e a minha também. Por que para chegar em Roma eu tinha que passar em Malta? Porque Roma é o propósito, Malta é o processo. Eu vou te dar um conselho aqui que nem parece conselho de pastor, mas é. Você quer facilidade? Você quer viver uma vida tranquila? Você quer uma vida sem luta, sem prova, sem víbora, sem chuva, sem frio, sem grupo da oposição? Te dou um conselho: sai daqui hoje, volta para a igreja mais não. Deixa o evangelho para lá. O evangelho não dá para tu não. O evangelho não dá para você não. Você não serve para o evangelho não. O evangelho é para quem aguenta naufrágio, tempestade, luta, perseguição, víbora, grupo da oposição, fogueira. Aí sim. Agora tem um negócio: nem a dificuldade, nem sendo devagar, nem o navio afundando, nem a chuva caindo, nem o frio chegando, nem a víbora mordendo, nem um grupo se levantando vão impedir de eu chegar onde Deus falou que eu ia chegar. Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Cheguei, mas a notícia é boa. Te interrompi só um minutinho aí, mas para te trazer uma notícia muito especial. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link aí para adquirir os meus livros que têm sido lançados. São livros edificantes, de palavras realmente reveladas por Deus, que vão abençoar a tua vida, a tua família, o teu ministério. Já quero te agradecer pela consideração, pelo carinho e também te desejar todas as sortes de bênção. Adquira os nossos materiais aqui no link e que Deus em Cristo te abençoe. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, os saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu quero fazer os meus agradecimentos. Muito feliz em voltar na Umadex pela segunda vez e poder participar deste evento tão espiritual, diferenciado. Vocês estão de parabéns. Continuem assim, fervorosos, animados, cheios de Deus. Minha gratidão a Deus pela coordenação da Umadex, por este lindo congresso, pela vida de todos os jovens. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor José Caetano, pastor desta igreja, por dedicar a sua vida em favor do reino de Deus e do rebanho das ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito feliz hoje e mais uma vez poder estar na companhia do Helder. O Helder sempre canta como se fosse a última vez. Entrega tudo, sempre com muita alegria, não muda, pode ser em qualquer lugar, em qualquer cidade, alegria mesmo. Deus abençoe, Helder, teu ministério, sua família. Atos capítulo 28. Glória a Deus. Todos encontraram? Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade e acenderam uma grande fogueira e acolheu a todos nós por causa do frio e da chuva que caía. Paulo juntou um feixe de gravetos e quando os lançava na fogueira, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu de mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, e vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de opinião e dizia que ele era um Deus. Amém. Pode tomar o seu assento. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto hoje que fala sobre justamente a temática de vocês. Não só de palavras, mas em demonstração de poder. Quem acredita no poder do Evangelho aqui? Irmão, ser crente é muito bom. Quem concorda com isso?
mas não é fácil. Não existe facilidade no Evangelho. A salvação é pela graça, mas o reino é pela força. A vida cristã, ela é marcada por batalhas renidas, por guerras, provações, tentações, batalha contra o mal. Desde que aceitamos a fé e começamos a carregar a nossa cruz, nós travamos uma batalha contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo, contra a carne, contra os nossos próprios desejos. E certo é que servir a Deus é um desafio diário. Toda pessoa que você encontrar que ele dizer assim, olha, ser crente é moleza, ele ainda não é crente. Porque o fardo é leve, mas a cruz é pesada. Não existe facilidade no Evangelho. O texto que nós lemos fala de uma promessa, e Deus, ele faz promessas, e ele cumpre promessas. Pastor José Caetano, Deus prometeu a Paulo que Paulo iria a Roma. Quem prometeu que Paulo iria a Roma? Deus. Quem prometeu que Paulo iria a Roma? Todo mundo. Quem prometeu que Paulo iria a Roma? Deus. Paulo acredita nisso, e Paulo tem que entrar no navio que está indo para Roma, porque Deus disse que Paulo precisava comparecer diante de César. Irmãos, essa viagem da fé, essa jornada cristã, essa caminhada com Deus, ela é marcada por uma série de obstáculos, e é por isso que nós temos tanto testemunhos para contar. Tem até um louvor que diz que depois da batalha, Deus me coroará. Bem-aventurado o varão que depois de ter sofrido a tentação receberá a coroa. O galardão sempre vem depois de uma guerra. Paulo entra para um navio que está indo para Roma. Quem falou que Paulo iria a Roma? Quem falou que Paulo iria a Roma? Capítulo de número 27. Eu chego lá, só um pouco de paciência. Paulo entra no navio e no capítulo 27 diz que a viagem era vagarosa. A viagem era devagar. Mas quem falou que Paulo iria a Roma? Ah, então não é porque Deus falou que vai ser rápido. Não. Mesmo Deus falando, possa ser que seja vagaroso. Quem está na fé tem que ter paciência. Quem está na fé tem que ter perseverança, expectativa, esperança. Paulo entra no navio que está indo para Roma, onde Deus disse que ele diria. Primeiro, a viagem era devagar. Capítulo de número 27. A Bíblia diz, depois você vai ler em casa com o tempo, que a viagem era difícil. A viagem era? Mas quem disse que Paulo iria a Roma? Ah, então não é porque Deus falou que vai ser fácil. Mesmo Deus falando, possa ser que seja muito difícil. Mas não fica só nisso. A Bíblia diz que tiveram que aliviar a carga do navio e jogar a fazenda, a carga no mar, e levaram prejuízo. Levaram? Mas quem disse que Paulo iria a Roma? E se eu te disser que mesmo Deus falando, tem hora que em vez de você ganhar lucro, você leva prejuízo. Você perde. Porque com Deus às vezes tem que perder para ganhar. Escute, não fica só nisso. A Bíblia diz que eles tentam encostar numa ilha, não era própria para porto, não era própria para encostar navio, e o navio travou na ilha. Mas quem falou que Paulo iria a Roma? E se eu te falar que mesmo Deus falando, tem hora que trava tudo? Tem hora que trava. Você vai, meu Deus, não vai, não vem, não acontece. Mas não fica só nisso não, a tempestade aumenta. E o comandante do navio entende que o navio vai afundar, porque o navio começou a se quebrar. Mas quem disse que Paulo iria a Roma? Agora o navio está se quebrando, pastor José Caetano. E o comandante do navio chega para os tripulantes com muita sinceridade e diz para os tripulantes assim, olha, gente, infelizmente o navio vai afundar. Quem aqui sabe nadar? Aí um grupo pequeno levanta a mão. Nós sabemos nadar. Aí eles, parabéns, pula no mar, porque ali tem uma ilha, vocês vão nadando até a ilha. Pula no mar e vai nadando. Mas quem falou que Paulo iria a Roma? Para que saber nadar? Você vai entrar num navio, num porto e não vai descer no outro? Para que saber nadar? Pastor, quem é o grupo que está no navio que sabe nadar? O grupo que está na igreja, no altar, na família, no evangelho, que não está preparado só para o melhor. Eles estão preparados até para o naufrágio. Tem um grupo, irmão, de crente que está preparado para tudo. Para morrer,
para ser queimado, para ser perseguido, para ser traído, para ser humilhado, para ser ultrajado. Tem um grupo de crentes que o sangue pode dar na canela, o mundo pode virar de cabeça para baixo. Tem um grupo de gente que sabe nadar. Esse povo não perde a fé, não. Esse povo caminha com Deus, haja o que houver, eles não vão perder a direção. Pastor, e quem não sabe nadar? Quem não sabe nadar é o grupo que entrou no navio achando que a viagem ia ser tranquila, achando que o evangelho é um mar de rosas, achando que o evangelho é felicidade, que o evangelho é só prosperidade, que o evangelho é só saúde. Pastor, e o grupo que não sabe nadar, vai morrer? Depende. O comandante do navio disse assim, ó, vocês que não sabem nadar, só tem um jeito de vocês se salvarem: se vocês se agarrarem nos pedaços que sobraram. Talvez você entrou que essa noite você está vivendo justamente o que você não esperava viver. Deus está dizendo que só tem um jeito de você sobreviver. Pastor, minha fé está em pedaço, minha família está em pedaço, meu casamento está em pedaço, meu ministério está em pedaço. Deus está dizendo, então se agarra aos pedaços, se agarra o que ainda sobrou, se agarra o que você ainda tem, se debata, agarre em alguma coisa. Você não precisa morrer, você tem que chegar vivo do outro lado. Quem concorda com isso? Diga amém. Mas vamos lá, quem disse que Paulo iria a Roma? O navio afundou, o navio... Alguém morreu? Todos sobreviveram, todos. Mas o navio? Pastor, por que o navio afundou e ninguém morreu? Porque Deus prefere salvar as pessoas do que as coisas. Eu conheço gente que salvou o navio e perdeu o casamento. Eu conheço gente que salvou o navio e perdeu os filhos. Eu conheço gente que salvou o navio e perdeu a salvação. Porque tem gente que faz de tudo para salvar as coisas, mas não faz nada para salvar as pessoas. Tem pessoas que fazem de tudo para salvar seu carro, sua casa, sua empresa, seu trabalho, seu emprego, tudo, mas ele não faz nada para salvar sua alma. Carro você perde, irmão. Dinheiro você perde. Você pode ir à falência hoje, Deus te levanta de novo. Você perde um carro hoje, Deus te dá uma frota amanhã. Você pode perder uma casa, Deus te dá duas, Deus te dá três. O que você não pode perder é a fé. O que você não pode perder é a confiança em Deus. O que você não pode perder é o nome escrito no livro da vida. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Mas vamos lá. Tem que ter paciência para ouvir a mensagem, mas a gente chega lá. Pastores, quando Paulo chega na ilha é inverno. É o quê? É o quê? Todo mundo tremendo de frio, saindo das águas frias. Os moradores da ilha acendem uma grande fogueira. Por dois motivos: por causa do frio e por causa da chuva que caía. Por causa do frio e por causa da chuva que caía. A maior ilusão é você achar que a vida espiritual é um verão permanente. O inverno chega. E o inverno chegou. Nós estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos. Nós estamos vivendo um tempo da geração que menos ora, menos jejua, menos lê a Bíblia, menos santifica. O inverno chegou. O batismo com o Espírito Santo já não é tão comum. Os dons espirituais já não são tão comuns. Os sinais e maravilhas já não são tão comuns. O inverno chegou. É uma luta para continuar sendo crente, continuar sendo santo, continuar sendo fervoroso, continuar sendo avivado. Quando eles chegaram na ilha, os moradores da ilha acenderam uma grande fogueira por causa do frio e da chuva aqui. Vamos chegar lá. Por causa do frio e por causa da chuva aqui. Acender fogueira no frio eu já vi e já fiz. Agora acender fogo debaixo de chuva é só para um grupo especial. Porque acender fogo no frio dá para acender. Agora acender fogo debaixo de chuva. Pastor, o que é sobreviver espiritualmente? O inverno vai chegar, a chuva vai cair e o fogo não pode apagar. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Fica tranquilo que a gente chega lá, a palavra de Deus é poderosa. Levante as duas mãos aos céus. Pastor, o que é acender fogo debaixo de chuva? Acender fogo debaixo de chuva é ter que dar glória a Deus do lado de alguém que não dá glória a Deus. Pastor, o que é acender fogo debaixo de chuva? É falar em línguas estranhas em 2024, onde tem crente da igreja pentecostal que se declara da fé reformada. Gente na igreja que não acredita mais em línguas estranhas, não acredita mais em batismo do Espírito Santo, não acredita mais em poder de Deus, não acredita mais em unção de Deus. Pastor, o que é acender fogo? Não tira o retorno não. O que é acender fogo debaixo de chuva? Acender fogo debaixo de chuva é continuar avivado em um tempo em que as pessoas se esfriaram.
é continuar cheio do Espírito Santo num tempo em que as pessoas esvaziaram. Não, levante as mãos, não abaixa não, levante as duas mãos aos céus. Pergunta para esse irmão que está do teu lado, sem abaixar a mão, pergunta para ele, tem fogo aí ou a chuva já apagou? Pergunta para ele, tem fogo aí ou o inverno já te matou? Você é crente do fogo ainda ou você já apagou? A chuva apagou você? Ah, pastor, eu falava em língua, pastor, eu dava glória a Deus, pastor, eu profetizava, eu sentia Deus. Então quer dizer que a fogueira já esteve acesa e hoje está apagada? Quem acredita que a fogueira ainda está acesa? Acender fogo debaixo de chuva é se manter vivo e espiritual no inverno. Só que eu quero falar algo hoje para uma Dex aqui. Paulo chega com os 276 tripulantes, pastor José Caetano, e a fogueira já estava pronta. A fogueira já estava? Vamos lá. A fogueira já estava? Quem fez a fogueira? Os nativos. Aí Paulo chega e os 276 pegam a fogueira pronta. A geração passada, os nativos, os pais da igreja, os pais na fé, nos entregaram uma fogueira pronta. Se essa fogueira se apagar na nossa gestão, se essa fogueira se apagar na nossa época, nós vamos ter que dar satisfação para quem entregou a fogueira acesa para a gente. Os nossos pastores nos entregaram uma igreja viva, com Jesus salvando, Jesus batizando, Jesus curando, Jesus operando sinais. Pastor, não, olha para mim aqui, pode me ouvir, depois você vai dar glória a Deus. Tem uma geração que pegou o fogo pronto, só que sem lenha o fogo se apaga. Sabe o que está acontecendo com alguns? Eles pegaram o fogo pronto e está deixando o fogo apagar. Levítico 6,13, Helder, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não? É uma mágica ele continuar aceso? Não. Deus diz assim, eu acendi, mas quem vai manter aceso é vocês. Todas as manhãs tem que tirar a cinza e colocar lenha. Eu acendi uma vez, quem vai manter aceso é vocês. Se apagar, a culpa não é minha, porque eu acendi. Se parar de acontecer milagre, a culpa não é minha. Deus não tem nada a ver com isso. Pastor, cadê os sinais? Cadê as línguas estranhas? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Deus não tem nada a ver com isso não, irmão. Quem tem a ver com isso é quem está deixando o fogo apagar. Quem tem a ver com isso é quem não está jogando lenha na fogueira. Quem tem a ver com isso é quem não está mantendo o fogo aceso. Levanta comigo as duas mãos ao céu. Só a geração que vai buscar lenha essa noite. Não, segure as duas mãos levantadas que eu vou te falar o que Paulo sentiu. Sabe o que Paulo sentiu? Paulo sentiu, Helder, o que todo crente que está aqui essa noite deveria sentir. Paulo olhou para a fogueira e disse, alguém acendeu, mas eu vou ajudar a manter aceso. Sabe o que Paulo estava dizendo? Em outras palavras, se depender de mim, o fogo não apaga. Você consegue dizer isso para dois irmãos? Se depender de mim, a fogueira não apaga. Diga para ele assim, eu trouxe graveto seco para a fogueira dessa noite. Quem trouxe glória a Deus aí? Quem trouxe aleluia? Quem trouxe adoração? Levanta a tua mão aí, irmão, joga um graveto na fogueira. Levanta a tua mão aí, dê um glória a Deus. Levanta a tua mão aí, diga uma palavra de glorificação ao nome do Senhor. Vamos lá. Paulo sente o desejo de ajudar, porque Paulo percebe que a lenha está queimando e alguém precisa buscar. Agora eu vou falar aqui, eu vou colocar uma vírgula para falar uma coisa que não serve para ninguém dar uma Dex, mas serve lá para a igreja que eu congrego. Tem uma turma folgada, irmão, que gosta de fogo pronto. Tem gente aí já reclamando, eu pensei que esse pregador era mais avivado. Então você precisa do meu fogo, você não tem fogo não? Eu pensei que o cantor, então você precisa do fogo do cantor, você não tem fogo não? Você gosta de uma fogueirinha pronta de alguém gritando na tua cabeça? Você gosta de uma fogueirinha pronta do pregador te entregando tudo de mão beijada? Você não vai orar não para tu ver. Não vai dar. Tem crente aqui que se o Helder não cantasse, se eu não pregasse, e se ninguém hoje aqui fizesse nada, tem crente aqui que ia sair cheio do mesmo jeito. Porque ele não precisa de fogo alheio. Ele não precisa de fogo pronto. Ele tem a fogueirinha dele. Tem fogueira aí, irmão? Tem fogueira aí? Você precisa de eu dar um grito aqui para você dar um grito aí? Eu tenho um grito aí sem o meu. Eu preciso falar em língua aqui para você falar aí? Ou você fala em língua sem depender de pregador?
Uma turminha que gosta de entrar no embalo, não tem fogo próprio e quer o fogo prontinho. Mas Paulo olhou para a fogueira e disse assim: não, eu vou ajudar, eu vou chegar lá, eu vou. E Paulo saiu atrás de lenha. Quando Paulo saiu atrás de lenha, ele acha um feixe de lenha. Quando ele acha um feixe de lenha, que ele vem trazendo para a fogueira, porque ele quer ajudar, ele quer uma víbora. A víbora representa o diabo, a víbora representa o mal, a víbora representa as trevas. Uma víbora, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Agora eu te pergunto uma coisa: com 276 pessoas para a víbora morder, sabe quem que ela foi morder? Quem quis ajudar. Vou te explicar por quê. Número não incomoda a víbora. Tem crente que a víbora passa por ele e faz assim, ó. Por mim, pode ser crente, isso não faz nada. Isso não busca lenha, não dá dízimo, não dá oferta, não dá glória a Deus, faz nada. Não, você está achando que só de você estar na igreja você incomoda o diabo? Você não incomoda o diabo em nada. Quem incomoda o diabo é quem faz alguma coisa pelo reino. Quem incomoda o diabo é quem faz alguma coisa pela igreja, é quem está atrás de lenha, é quem está atrás de ajudar, é quem está atrás de cooperar. Com 276 pessoas, atrás de quem a víbora foi? Talvez você entrou aqui hoje, obreiro, pastores, irmã. Pastor, o diabo me persegue demais. Pastor, Satanás perturba eu de um lado, do outro. Usa um, usa outro. É claro, a senhora é catadora de graveto. A senhora quer o quê? A senhora está trabalhando para Jesus e quer o quê? O diabo tem um alvo. O alvo do diabo é quem se preocupa com o reino, é quem se preocupa com a igreja, é quem se preocupa com a obra. E a Bíblia diz que a víbora morde Paulo. E a víbora não só morde não, ela morde e fica pendurada na sua mão. Porque tem víbora que morde, você faz assim, ó, e ela cai para lá. Tem luta espiritual que a víbora morde, você tenta, manda ela sair, ela não sai. Você balança para ela sair, ela não sai. Agora, como que eu explico para você que quem faz a obra, quem ama Deus, quem ama a igreja, quem ama reino, vai fazer a obra e é mordido por uma víbora? Víbora não é cobra. Tem cobra que não é venenosa. Víbora é venenosa, é letal. Mordeu, morreu. Por que ela mordeu Paulo? Pastor, Paulo vai morrer? Não. Então o que o senhor me explica, pastor? Eu vou te explicar. Deus às vezes permite a víbora morder. O que Deus não permite é o veneno fazer efeito. Deus não proíbe do macumbeiro fazer macumba contra a gente, não. O que Deus proíbe é da macumba dar certo. Deus não proíbe de ninguém te amaldiçoar. O que Deus não permite é a maldição ser confirmada. Levanta as duas mãos aos céus assim, bem alto. Nós estamos chegando lá. Levanta as duas mãos bem alto. Toquem pelo menos dois irmãos e diga para eles assim: o veneno da víbora não vai fazer efeito na tua vida, nem no teu ministério, nem na sua família. Não, eu estou liberando uma palavra de profecia aqui. Helder, o veneno da víbora na tua vida não faz efeito, não faz. Deus deixa ele levantar, mas do jeito que ele levantou, ele vai cair. Do jeito que ele levantou, ele vai para o chão. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer que antes da víbora te morder, Deus já tinha te vacinado. O antídoto do sangue do Cordeiro está na tua vida. Quem pode dar glória a Deus por livramento? Livramento, livramento, livramento. Não, levanta a mão e dá glória a Deus por livramento. Deus está dizendo: o laço vai ser quebrado e você vai escapar como um pássaro. Você não vai ter medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meu dia. Vai cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido, porque Deus vai te guardar. Diga glórias a Deus. Vamos lá. Deus permite a víbora morder. O que Deus não permite é o veneno funcionar. Eu dirigi uma igreja bem pequena lá em Minas Gerais, uma cidade difícil, pastor Zé Caetano, mas muito difícil. Acho que foi 1 ano e 8 meses mais difícil da minha vida. E quando foi um dia, eu estava saindo com uma cestinha na mão, Helder, de dentro de uma mercearia bem pequenininha, que tinha uma escada para descer. A macumbeira da cidade me parou na porta, eu saindo, fazendo uma compra que cabia dentro de uma sacola. E ela disse para mim assim: olha, eu quero confessar uma coisa para o senhor hoje, porque ela estava doente, ela estava cancerosa. Eu quero confessar uma coisa para o senhor. Desde que o senhor chegou aqui, tem 1 ano e 8 meses que eu estou trabalhando para destruir sua vida e sua família. O que eu matei de animal, o que eu sacrifiquei de animal para destruir a tua vida e a tua família e não consegui,
Falei, dona, se a senhora soubesse a prova que eu estou passando, a senhora me dava esse frango para comer com quiabo e angu. Se a senhora conhecesse a minha luta, a senhora não tinha sacrificado esse frango para o capeta não, só tinha me dado ele para mim, para me comer com a minha família. Ela disse, por quê? Eu digo, porque a praga está proibida de entrar na minha tenda. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Levanta a mão quem acredita em livramento de Deus aqui. Deus está falando de livramento. Pegue a mão de alguém e diga para ele, receba livramento. Ele é mais homem nasce clama no viergia. Segure a mão de alguém e diga para ele, o veneno da víbora não vai fazer efeito na tua vida, nem na tua família, nem no teu ministério, porque Deus está dando livramento. Diga glórias ao nome de Jesus. Vamos lá. Agora o mais interessante, pastor, é que a víbora estava fugindo. A Bíblia diz que a víbora mordeu Paulo porque ela estava fugindo. Ela estava fugindo de quê? Está no texto. Fugindo do calor. De que ela estava fugindo? Ah, então ela gosta do frio. A víbora gosta de uma mente fria, de um coração frio, de um culto frio. Eu me lembro, há mais de 20 anos atrás eu ouvi um pregador, e pregador tem a mente muito fértil. E eu ouvi o pregador contar uma história que eu nunca mais esqueci. Ele inventou aquilo na hora, mas que tinha sentido, tinha. Olha a história que o pregador inventou. O pregador inventou que depois de um culto de domingo à noite, 2 demônios se encontraram numa esquina. Um estava de gel, bem arrumadinho, alinhado, perfumado, e o outro sem sapato, queimado, cabelo atrapalhado, todo chamuscado de fogo. E o que estava todo queimado perguntou para o outro assim, bonitinho assim, que estava bonitinho assim, tu tá vindo de onde? Ele falou, de um culto. Ah, mas tu é o Satanás. E foi na igreja. Ele disse, fui, gostei, vou congregar lá, domingo que vem eu volto. Falei, mas tu vai voltar domingo? Ele falou, vou, rapaz, pensa numa igreja boa, ninguém dá glória a Deus, rapaz. Ninguém presta atenção em nada, ninguém canta, ninguém fala mistério. Um culto frio, um povo desanimado. Domingo que vem eu estou lá de novo. Aí o que estava todo arrumadinho olhou para o queimado e disse assim, e tu, rapaz? Tua situação não está boa não, tu está vindo de onde? Ele disse, eu estou vindo de um culto também. Só que eu não tive a tua sorte. Passei em frente a uma igreja e disse, eu vou entrar ali dentro e vou fazer uma bagunça. Estava todo mundo de joelho, rapaz, ninguém estava me vendo. Quando eu botei o pé na porta, uma velhinha gritou lá na frente, queima ele, Jesus. Ele disse, lá eu não piso mais, porque o calor lá é grande. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. A história do pregador é engraçada, mas é verdade. Levanta as 2 mãos aos céus. A víbora se sente bem num ambiente frio, num ambiente sem glória, num ambiente sem unção. E se tem uma coisa que nós não vamos dar para a víbora na Almadex, é conforto. A víbora vai levar é fogo aqui. A víbora vai ter que sentir calor nesse ambiente. Não, levanta a tua mão e levanta a temperatura, irmão. É você dando glória a Deus e víbora fugindo. É você dando glória a Deus e demônio correndo. É você dando glória a Deus e Jesus te curando. É você dando glória a Deus e Jesus salvando alguém da tua família. É você dando glória a Deus e Jesus te libertando de uma enfermidade. Quem acredita que nesta noite a víbora vai fugir do calor? Estou chegando onde eu queria. Diga comigo bem alto assim, a víbora estava pendurada na mão de Paulo. Escute isso aqui, pastor, isso aqui é muito espiritual o que eu vou dizer aqui agora. A víbora resolveu que não ia soltar. Sabe aquela batalha espiritual insistente, aquela tentação insistente, aquele demônio insistente, aquele pecado insistente, aquela mania insistente? Tem famílias aqui sofrendo porque a víbora não quer soltar alguém da sua casa. Pastor, já orei. Só Jesus para libertar aquele menino, pastor. Pastor, só Jesus para trazer meu filho de volta. Tem gente aqui lutando contra o pecado. Pastor, já fiz de tudo, não consigo. A víbora pendurou. Tem gente aqui que está numa batalha travada contra o inferno, contra Satanás. E você está até com medo de algumas vezes de perder a batalha. Só que quando Paulo percebeu que a víbora estava correndo do fogo, o Espírito Santo deu uma ideia para Paulo. Paulo,
essa víbora que está te mordendo, ela está correndo de quê? Paulo diz, ela está correndo do fogo. O Espírito Santo diz para Paulo, então leva ela para o fogo. Pastor, o que eu vim fazer na Umadex? Você veio jogar a víbora na fogueira. Quem acredita nisso aqui? Você vai sentar de novo, mas fica 1 minuto de pé, só porque sentado não dá. Sentado não dá. Você vai entender por que eu estou pedindo. Vai acontecer algo aqui agora. O dia que a gente aprender que a palavra é poderosa para fazer e ela não volta vazia, ela sempre cumpre aquilo pela qual ela foi enviada. Escute isso. Paulo resolveu reagir. Paulo resolveu o quê? Não, grita até quem está na galeria. Paulo resolveu o quê? Olha para mim, irmã. Olha para mim, irmão. Olha para mim, moça. Sabe qual é o problema de muitos crentes, pastor José Caetano? É que a víbora morde e eles cruzam os braços e deixa o casamento acabar em divórcio, a vida espiritual terminar em ruína, a vida ministerial terminar em fracasso, porque a víbora está mordendo e a pessoa dando moleza para a víbora, sendo passivo com a víbora. Tem gente que Satanás partiu para cima do casamento dele, do ministério dele, da vida moral dele, e ele está lá dando moleza para o diabo. Irmãos, eu sinto saudade daqueles crentes, daquelas irmãs, que o problema estava aqui, ó. Você encontrava ela às 7 horas da manhã dizendo, só está indo para onde? Ela não estava indo para o psicólogo, não. Ela não estava indo para a delegacia, não. Ela estava indo dar parte no ciclo da oração. Ela diz assim, o negócio travou lá em casa, mas eu vou jogar a víbora na fogueira. Eu não vou dar, a víbora pode até morder, mas sabe o que ela vai receber? Vigília, consagração, jejum. Eu vou para uma Umadex, eu vou entregar tudo, eu vou partir para cima. Quem vai reagir aqui? Quem vai reagir? Não, levanta a mão que vai acontecer algo aqui agora. As duas. Helder, Paulo vai para cima da fogueira, porque tem uma fogueira acesa aqui. Quem acredita? Se alguém perguntar para mim agora, pastor Rubem, pastor Moisés, o que o senhor está sentindo? Eu estou sentindo cheiro de víbora queimada. Deus está dizendo, eu vou te dar vitória espiritual hoje. Os irmãos que estão lá no telão, tem vitória alcançando sua casa hoje. Deus está alcançando famílias aqui. Tem gente que vai ser curada de depressão aqui agora, de síndrome do pânico, de doença psicossomática. Tem gente aqui que vai ser liberta de espírito de suicídio. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Alabacere me calabaia. Paulo vai para cima da fogueira e começa a sacudir as mãos, porque ele teve que insistir para a víbora soltar. Para que esse negócio de decreto, profetiza, não acontece nada não, irmão. Tem que levar a víbora para a fogueira e ir para a batalha, para a guerra. E Paulo foi balançando, até que a víbora não aguentou o calor do fogo e caiu onde? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, reage, e a víbora vai cair na fogueira. As duas mãos lá em cima, até as crianças, até os idosos, levanta a mão até onde der só, não tem problema não. Eu vou dar um sinal para vocês aqui, vocês vão fazer assim. Quando eu der o sinal, sabe o que Deus está dizendo? Eu te chamei para reagir. Eu te chamei para reagir. Reage, moço. Deus tem um negócio com a tua vida, rapaz. Reage. Reage, moça. Deus tem um negócio com a tua vida. Reage. Essa depressão não pode te matar. Esse pecado não pode te vencer. Esses demônios não podem te arrancar da igreja. Reage. Esses demônios não podem acabar com o teu casamento, acabar com a tua família, tirar você do altar. Reage. Levante as mãos que nós vamos reagir agora. Feche os olhos. Deus vai te dar palavras de autoridade agora. Deus vai te dar palavras de guerra agora. Deus vai te dar autoridade contra demônios. Deus vai te dar autoridade sobre enfermidades. Deus vai usar a tua boca agora e você vai estar orando aqui. E tem víbora que vai cair onde você trabalha. Tem víbora que vai cair na rua que você mora. Tem víbora que vai cair lá dentro da sua casa. Deus está dizendo aqui esta noite, eu vou te dar vitória sobre as batalhas espirituais. Evangelho não é palavra, evangelho é poder. Quem acredita no poder deste fogo? Mão levantada. Quando eu disser agora, você começa. Vai até onde você quiser. Mas Deus está me dizendo que quando você começar a reagir, o Espírito Santo vai te envolver. O Espírito Santo vai te envolver, porque na tua vida não tem veneno, na tua vida tem unção. Vai lá, mão levantada, eu vou dar o sinal. Na hora que eu disser agora, você reage. Reage, pastor. Reage, obreiro. Reage, irmã. Reage, mãe. Reage, esposa. Reage, pai. Reage, filho. Reage, moça. Vai lá, reage. Eu vou tirar o microfone para ver quem está reagindo. Reage.
galeria tem alguém reagindo. Aqui no altar tem alguém reagindo. Reage. Reage. Ai, labaia, súria. Reage, moça. Reage. Deus está dizendo: reage que eu vou te dar vitória no meio dessa batalha. Reage que eu vou te dar vitória sobre os demônios. Reage que eu vou te dar vitória sobre as enfermidades. Reage mais um minuto. Reage, 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 reage. A víbora está sendo queimada. A víbora está caindo na fogueira. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Pode se assentar dando glória a Deus. Se nós levássemos as víboras para as fogueiras, teria menos divórcio no meio dos cristãos. Se nós levássemos a víbora para a fogueira, teria menos escândalo no meio da igreja. O problema é que a víbora ataca e as pessoas ficam passivas. As pessoas dão mole para o inferno. Quando Paulo joga a víbora na fogueira, a Bíblia diz que a luta muda de nível. Que a luta de Paulo era com a víbora. Agora tem um grupo na ilha. Agora não é demônio. Agora não é víbora. Agora é gente. Tem um grupo no cantinho da ilha dizendo assim: vai inchar. Aí o outro dizia assim: vai cair. Aí o outro dizia: vai inchar. Aí o outro dizia: vai cair. Só que esperando eles muito tempo. Porque eu tenho um grupo que está esperando você inchar e cair. Mas passa um ano, aí tem uma Dex no outro ano, você nem inchou nem caiu. Aí tem a outra edição da Umadex, você nem inchou nem caiu. Aí passa mais um ano, você nem inchou nem caiu. Olha para o teu irmão e diga para ele: você nem vai inchar e nem vai cair. Não balança ele, diga para ele: Deus vai te preservar. Você vai sobreviver a esse grupo da maldade, viu? Você vai sobreviver a esse grupo da crueldade. Esse grupo que está de camarote esperando inchaço e queda. Vem cá. Quando eles perceberam que Paulo não caiu e nem inchou, eles mudaram de opinião e diziam que ele era um Deus. Que ele era... Como que alguém te chama de assassino, logo em seguida te chama de Deus? Como que alguém que está esperando você cair e inchar, de repente te chama de Deus? Irmão, o diabo, o nosso adversário, ele é muito sagaz. Quando ele não derruba com a crítica, ele derruba com elogio. Chamar ele de assassino não funciona, vamos chamar ele de Deus então. Se falar mal dele não adianta, então vamos exaltar ele o tempo todo. O que tem de gente vaidosa, o que tem de gente soberba, o que tem de gente arrogante, petulante, porque ele começou a acreditar que é mais especial que os outros. Ele começou a acreditar que se ele não tiver, não é a mesma coisa. Olha para o teu irmão e diz assim: menos, irmão, menos. Você não é tudo isso não, rapaz. Se não é Jesus na tua vida, o inimigo já tinha te engolido, era vivo. Ele só não fez isso ainda porque as misericórdias de Deus são a causa de você não ser consumido. Diga glória a Deus. Vamos lá. Meu amigo Helder, quando Paulo vence o mar, o frio, a chuva, a víbora, o grupo da oposição, será que ser crente é tão fácil assim como as pessoas dizem? Paulo agora vai orar. Paulo agora vai orar pelo principal homem da ilha, o pai de Públio. Quando Paulo vai orar, pastor Rubem, pelo homem, o homem carrega uma enfermidade, o homem está com uma infecção no corpo. E a Bíblia diz que ele está com febre. Ele está? E com diarreia. Olha lá, o irmão achou graça, mas é verdade.
Na minha terra, piriri. Lá no Nordeste, desarranjo. É a mesma coisa. Agora, a disenteria era a infecção. A febre é o aviso. A febre dá onde? A febre dá no corpo, sim ou não? A carne fica quente ou fria? Mas quem está com febre sente calor ou frio? Então é um negócio esquisito, porque a carne está quente, mas a pessoa está sentindo? A febre espiritual é a mesma coisa. Ela põe fogo na carne e gelo na alma. Quando você vê uma pessoa, irmão, com muito apetite para pecar, com muito apetite para fazer coisa errada, com muito apetite para coisa errada, para coisa imunda, para coisa ilícita, e frio para as coisas de Deus, ele está com febre. Agora o problema dessa febre, pastor Zé Caetano, é que ela traz junto com ela a diarreia. E todo carnal por onde passa faz uma... Fala não. É isso mesmo. Todo carnal por onde passa faz uma... Ah lá, o irmão falou, não era para falar, irmão. O crente carnal, ele dá mau testemunho. Ele deixa uma mancha ruim por onde passa. Ele deixa um mau testemunho, uma história errada, uma história mal resolvida. Mexe com a família dos outros. O crente carnal, ele tem diarreia. Por onde ele passa, é isso mesmo que você pensou. Isso mesmo que você pensou. Só que Deus é tão bom. É bom ou não? Que Deus manda Paulo orar por quem? Pelo crente com diarreia. Deus olhou e disse assim: rapaz, vamos dar um jeito, vamos ajudar esse camarada. Ora por ele que eu vou inverter essa temperatura. Irmão, eu quero liberar uma palavra aqui. Muito crente carnal vai sair da carne. Muita gente que está vivendo uma vida errada vai acertar os ponteiros com Deus. Muita gente que está vivendo uma vida torta vai alinhar a vida com Deus. A febre do corpo vai deixar, o calor vai sair da carne e vai para a alma. Quem acredita nisso aqui? Levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque Deus vai tirar a febre da vida de alguém. Agora eu pergunto para vocês: quem falou que Paulo vai para Roma? Paulo está em Roma? Não, Paulo está em Malta. A sua pergunta é essa, e a minha também: por que que para chegar em Roma eu tinha que passar em Malta? Porque Roma é o propósito, Malta é o processo. Eu vou te dar um conselho aqui que nem parece conselho de pastor, mas é. Você quer facilidade? Você quer viver uma vida tranquila? Você quer uma vida sem luta, sem prova, sem víbora, sem chuva, sem frio, sem grupo da oposição? Te dou um conselho: sai daqui hoje, volta para a igreja mais não. Deixa o evangelho para lá. O evangelho não dá para tu não. O evangelho não dá para você não. Você não serve para o evangelho não. O evangelho é para quem aguenta naufrágio, tempestade, luta, perseguição, víbora, grupo da oposição, fogueira. Aí sim. Agora tem um negócio: nem a dificuldade, nem sendo devagar, nem o navio afundando, nem a chuva caindo, nem o frio chegando, nem a víbora mordendo, nem um grupo se levantando vão impedir de eu chegar onde Deus falou que eu ia chegar. Quem acredita que vai chegar onde Deus falou aqui? É a víbora que vai te impedir? Não. O frio? Não. Não. Você vai chegar. Quem falou que Paulo iria a Roma? Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus fez promessas nessa terra e eternas para nós. Só que tem uma trajetória, tem uma viagem para chegar lá. Tem uma luta muito grande para ser atravessada para chegarmos lá. Agora Paulo entra 3 meses depois num outro navio, e aqui eu termino. Porque o navio encostou na ilha. Onde o navio encostou? Mas como que o navio encostou na ilha se o próprio texto diz que na ilha tinha banco de areia? Lá não podia encostar navio. Qualquer navio que fosse encostar travava. Por que que o segundo navio encostou na ilha? O banco de areia está em cima da água ou está debaixo da água? Porque quando você está enfrentando a víbora, quando você está catando o graveto, quando você está enfrentando o grupo da oposição, Deus está limpando as águas para o navio que vai te levar para onde Ele falou chegar. Quem acredita em cumprimento de promessa aqui? Quem acredita? Fica de pé 1 minuto comigo. Fica de pé 1 minuto.
Quem falou que Paulo iria a Roma? Deixa eu te contar aqui um testemunho de 1 minuto para nós orarmos. No ano de 1997, eu entrei numa igreja bêbado e drogado, com 17 anos de idade. Pastor Zé Caetano, eu entrei naquele culto porque a minha intenção não era nem ir para o culto, a minha intenção era tirar uma moça da igreja. E naquele culto eu aceitei a Jesus. A moça queria me ganhar para Jesus e eu queria tirar ela da igreja. Quando eu aceitei Jesus, Helder, eu não quis mais namorar com ela. Ela saiu da igreja e eu fiquei. Até hoje ela está fora da igreja. E eu fiquei. Eu perturbei o meu pastor até ele me batizar. Eu tinha 1 mês de crente. Quer ver eu desconfiar de uma pessoa é quando ele é da igreja e não quer batizar. Porque o batismo é a prova pública da fé. Está no evangelho e não quer batizar, não provou que é crente não. Você só prova que é crente quando você desce as águas. Esse dia um irmão chegou para mim e disse assim: pastor Rubem, mas o ladrão da cruz não batizou. Eu falei: o senhor é ladrão? O senhor está na cruz? O senhor está 3 horas antes da morte? Não. Eu falei: então tem que batizar. Filhos de crente criados na igreja com 12, 13, 14, 15 anos não quer batizar. E às vezes o próprio irresponsável do pai não quer que o filho batiza. Ele não está preparado. Preparado para quê, irmão? Você está preparado para quê? Está no evangelho, tem que provar a fé. Aceitou a fé, é batismo. O batismo é mandamento, não é opcional. O pastor teve que me levar num córrego. E o córrego não era limpo não. Eu falei: meu filho, o único córrego que tem para te batizar é aquele ali. Eu falei: tô dentro. A mim não tem problema nenhum. Foi lá e me batizou. Domingo seguinte, fui no bazar da igreja, no brechó da igreja, comprei um terno, R$4,98, verde, alface, xadrez. Se agora eu sou crente batizado, eu tenho que ir para a igreja de terno. Coloquei o terno, uma gravata de crochê, de sangue do cordeiro, irmão. Eu não tinha sapato, fui de terno e uma bota marrom, zebu. Quando eu tô saindo, meu pai disse assim: rapaz, tu é crente agora, né? Eu falei: sou crente. Meu pai disse assim: crente não anda sem Bíblia. Fui dentro da estante, pegou uma bibrona católica desse tamanho, me deu, fui para o culto, sentei no primeiro banco, me expondo para os irmãos para mostrar que eu estava de terno. O meu pastor disse assim: irmãos, hoje eu vou dar oportunidade para um novo convertido ler um versículo. E ó, pai, ele veio igual um obreiro hoje, aceitou Jesus, batizou, né, meu filho, está liberto. Falei: graças a Deus, pastor. Aí eu vi os pregadores falar, eu falei: vou falar bonito também. Aí o pastor me deu a oportunidade de subir no púlpito. Falei: eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, os irmãos, amém. Aí eu falei para os irmãos: abram comigo a sua Bíblia no livro de Judite. Aí os irmãos: qual livro? Eu falei: Judite. Qual livro, irmão? Eu falei: Judite. Não, mas não tem esse livro na Bíblia. Eu falei: na minha tem. E eu ia pregar a minha primeira mensagem no livro de Judite. Não, meu filho, nessa Bíblia não tem misericórdia. Eu fui lá e me deram uma Bíblia. Escute. Escute isso aqui. No ano 2000, eu ia completar 3 anos de crente. Eu tive que mudar do meu estado. E eu fui morar de favor numa casa dentro de um porão onde não dava para ficar de pé. Baixinho. Nunca senti tanto calor na minha vida. Eu fazia as minhas necessidades dentro de uma lata porque não tinha banheiro. Eu fui acometido de uma enfermidade no estômago que estava me levando à morte. O médico disse: olha, você está com um pré-câncer no seu intestino e no seu esôfago. Sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém, sozinho. Um dia eu peguei um ônibus, pastor Zé Caetano, errado. Tanta dor que eu estava sentindo, parei na rua vomitando sangue. Ninguém me ajudou. E eu perguntei a Deus se Deus tinha me abandonado. Deus disse: não, meu filho, não te abandonei não. Eu estou te levando para Roma. Te abandonei. Eu que vim de uma vida de devassidão, tive que passar 6 anos no evangelho, orando e jejuando para Jesus me dar uma esposa. Eu que era acostumado com a prostituição, tive que namorar, noivar e casar sem fazer sexo, sem ir para a cama com a minha namorada. Eu disse: é para ser crente, eu vou abraçar esse negócio de verdade. Me converti, aceitei Jesus, batizei. Quando foi no ano de 2004,
antes de 2003 para 2004, eu estava passando muito mal com a enfermidade no esôfago. Tudo que eu comia eu vomitava, tudo que eu comia eu vomitava, tudo que eu comia eu vomitava. Eu fui numa consagração de manhã. Deus usou um moço de 14 anos de idade. Ele foi, pôs a mão na minha cabeça. Nunca vi aquele moço. Ele colocou a mão na minha cabeça, a outra no meu ombro e disse assim: meu servo, hoje eu te curo dessa enfermidade no intestino e no esôfago. Eu preparo o teu casamento e te chamo para o meu ministério. Escute isso. Escute. As piores traições e decepções que eu sofri foi com pessoas da mesma fé. Eu não aceito uma pessoa dizer que deixou Jesus por causa de uma pessoa. Eu não sirvo a Deus por causa das pessoas. Quem está na igreja por causa de Deus não sai dela por causa dos homens. Escute. Você está aí com raiva de me ouvir, tão ruim que é me ouvir. Mas eu tenho uma agenda fora do país. Onde eu quiser pregar nesse mundo eu prego. Eu represento a Convenção Geral das Assembleias de Deus há 11 anos como pregador oficial da convenção. Um Zé Caipira que não sabe a esquina que mora. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Para você chegar em Roma, você tem que passar em Malta. Porque Malta não é castigo, Malta é currículo. Porque um dia alguém vai te encontrar onde Deus falou e vai te indagar. Ô sortudo. Ê pastor Zé Caetano, que igreja bonita, hein? Aí o pastor Zé Caetano disse: não, senta aí, irmão, deixa eu te contar. Começou difícil, aí teve prejuízo, aí o navio afundou, aí o inverno chegou, aí a chuva caiu, aí o frio chegou junto, aí a víbora mordeu, aí o grupo da oposição se levantou, mas quem me prometeu não vai me deixar no meio do caminho. Vê o Helder cantando bonito assim. Ô Helder, você canta tão bonito, Helder. Eu vejo você cantando no Brasil todo. Chama ele em particular e pede ele para contar a história para você. Pede um homem de Deus desse aqui para contar a história do ministério dele. Se ele caiu em cima desse púlpito de paraquedas. Quem te leva a Roma, no caminho para Roma tem uma ilha chamada Malta. Mas no capítulo 28, no versículo 1, está escrito uma coisa que vai servir para você essa noite. Está escrito: e escapando nós, porque nós vamos escapar. Só quem vai escapar, levante as duas mãos aos céus. Diga pelo menos para dois irmãos assim: a tua história não termina em Malta. Não. Você vai chegar onde Deus falou, viu, moço? Você vai chegar onde Deus falou que você ia chegar. Você vai pisar onde Deus falou que você ia pisar. Paulo escreve uma carta, e aqui eu termino. Essa carta rodou o mundo até chegar na nossa mão. E sabe o que está escrito na carta? A data, a cidade. E Paulo escreve aos irmãos dizendo assim: os irmãos de Roma vos saúdam. Quem leu a carta diz assim: mas Paulo está em Roma? Quem falou que Paulo iria a Roma? Paulo está escrevendo uma carta de Roma e diz assim: os irmãos de Roma vos saúdam, principalmente os da casa de César. Eu não estou só em Roma, eu estou no lugar que Deus falou. Deus falou que eu ia testemunhar do evangelho para a família do imperador. E já tem gente da casa dele crente, está mandando a paz do Senhor para vocês. Tem gente da casa de César mandando a paz para vocês. Olha para mim, vou terminar agora. Quando Deus te chamou, Deus não perguntou onde você morava, quanto você ganhava, que importância tinha o sobrenome da sua família. Quando Deus te chamou, Deus não olhou para o teu nível social, intelectual. Não. Se Deus te fez uma promessa e você aceitar o processo, você vai viver o propósito. Você me ajuda, Helder? Levanta comigo as duas mãos aos céus. Eu vou fazer do jeito que Deus está me orientando aqui. Já já eu vou fazer o apelo também. Você, irmão, aproxima do irmão, para ficar mais assim, mais tranquilo. Dá o braço para ele assim, ó. Você, irmã, dá um braço assim para tua irmã. Aproveita para avisar para ela assim: olha, eu te encontro em Roma, tá? Porque nós não vamos terminar a história na ilha, não. A história não vai terminar aqui, não. A história vai terminar onde Deus falou. A história vai terminar do jeito que Deus falou.
Andaravacere calabácia. Quem acredita nisso aqui? Quem acredita nisso? Deus está falando aqui de promessa. Tem gente dizendo, pastor, olha minha família, olha meu ministério, olha. Deus está dizendo assim, foi eu que falei. Processo não anula promessa. Você vai chegar onde Deus falou e o nome do Senhor vai ser glorificado. Veja se essa irmã que está do teu lado tem pelo menos um graveto para jogar na fogueira. Você está achando que o diabo vai vencer essa batalha, irmão? Vai não. Vai não. Pastor, mas não vai vencer essa batalha. A víbora não vai vencer. Eu vi o pastor dizendo aqui da dificuldade que é para fazer um congresso. Irmão, se gasta tanto, se investe tanto. Tempo, dinheiro, pessoas, mão de obra. Você está achando que só para uma festa acontecer? Deus preparou esse ambiente aqui, ó, para a víbora ser queimada, pastor. Para jovens saírem daqui renovados para viver um ano de paz. Um ano na ceia. Um ano de glória, um ano de promessas cumpridas. Deus preparou este congresso para te dar combustível para caminhar. Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Cheguei, mas a notícia é boa. Te interrompi só um minutinho aí, mas para te trazer uma notícia muito especial. Aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link aí para adquirir os meus livros que têm sido lançados. São livros edificantes, de palavras realmente reveladas por Deus, que vão abençoar a tua vida, a tua família, o teu ministério. Já quero te agradecer pela consideração, pelo carinho e também te desejar todas as sortes de bênção. Adquira os nossos materiais aqui no link e que Deus em Cristo te abençoe.